Nós não estamos aqui para olhar para o outro, mas nós estamos aqui para olhar para nós mesmos. Se é a outra pessoa que é difícil e você teve a ciência que não é você que está causando essa situação, o porquê você ainda está próximo dessa pessoa? Janê, minha mãe. Ok, é sua mãe, mas você compartilha com ela a mesma casa? Ah, olha, eu tenho 33 anos e ainda moro com minha mãe fica me enchendo as paciência. Ah, então, quem é que tá errado nessa situação? A partir do momento que a gente identifica, a gente começa a deixar de ser essa pessoa difícil. Então, como é que a gente vai deixar de ser essa pessoa difícil? De fato, analisando tudo o que a gente faz, é respirando, é entendendo que no meio de um fogo cruzado não vai adiantar jogar mais gasolina. Por quê? Porque vai ter um incêndio. Então, se você que tá aí comigo aqui é casado e você fala, poxa, minha esposa é difícil. Mas por que a esposa é difícil? Porque vocês são casados talvez, sei lá, há 10 anos e tem um filho de 7 e o filho tá dando trabalho. E aí a mãe deixa fazer uma coisa, o pai não deixa e aí fica aquela discussão. Quem de fato é difícil? É a situação, por quê? Porque não teve um planejamento, porque não teve uma conversa. Mas então você tem que entender que tem uma situação difícil. Como é que você faz para deixar essa situação difícil? De fato, conversando e se despindo de um monte de orgulho, de um monte de prepotência, de achar que sempre tem a razão. Teve uma semana atrás que meu esposo deixou a Ana Júlia dormir na casa da minha mãe. E aí eu falei assim, poxa, Fernando, eu não gostaria, mas você já deixou, você deixou. Não, se você não quer, eu falei, não. Se você já deixou, ok. E aí ele falou pra mim, mas Janê, é sua mãe? Ela sempre tá aqui em casa? Eu falei, sim, Fernando, mas o que acontece? A minha mãe, ela acorda tarde. Ela acorda 9 horas. Minha mãe acorda até que cedo, né? Minha mãe acorda 6 e pouco da manhã. Mas a minha sobrinha, que a minha filha ia dormir lá por conta dela, acorda tarde, acorda 9, 10 horas da manhã. Ela vai dormir muito tarde, ela dorme às 11. E a Ana Júlia, eu acostumei que ela tem que dormir no máximo 10 horas da noite para que 7 horas da manhã ela esteja acordada. E agora no finalzinho das férias, eu preciso que o organismo dela se acostume com isso, porque a partir agora de agosto, fora a atividade da aula, ela tem uma atividade que é o laboratório de teatro. Então, ela precisa acostumar. Então, se eu quebro a rotina dela, mesmo ela faltando poucos dias para voltar à aula, o organismo dela não vai acostumar. Mas o meu esposo não sabia que isso estava dentro da minha cabeça. E aí eu falei para ele, não, deixa ela aí, porque eu vou te explicar o porquê que eu não gostaria. E eu expliquei para ele. Mas se isso ficasse só na minha cabeça, ele ia entender? Não ia. E aí, o que acontece? Uma situação que antes parecia ser difícil, porque eu era uma pessoa muito difícil. Gente, eu vou dizer aqui para vocês que eu tive uma transformação nesses últimos anos, que quem me conhece há muito tempo fala, não, Janê, mas você sempre foi sorridente, você sempre foi amiga, você sempre... Mas eu era uma pessoa difícil. Pra mim, sim, não existia meio termo. Então, se eu achava que uma situação estava certa, por exemplo, na de agora, que eu acabei de contar pra vocês, eu simplesmente falaria, não pode, eu não quero ir já pro carro, Ana Júlia. Mesmo eu sabendo que era para o bem, eu deixava a coisa mais difícil, eu deixava a coisa mais pesada. E só faz 3 anos, gente, que eu descobri o que é ter inteligência emocional, que não é blá blá blá, que não é historinha, é de fato você se centrar, olhar para dentro de você e não para o outro e saber, caramba, como é que eu vou agir nessa situação para tirar o melhor proveito para mim e para o outro. Porque me conta aqui, não é um saco, perdão da palavra, você chegar na empresa onde você trabalha e falar, ai, já tenho que ver aquela pessoa.
Ai, nossa senhora, quando é que vai dar 10 horas? Agora mesmo, antes da live, eu fui rapidinho no supermercado e a moça do caixa falou assim pra outra: nossa senhora, já são 5 horas da tarde? Caramba, eram 10h30 da manhã. Tinha acabado de chegar no trabalho. Por que que é pesado? Porque essa pessoa tá sendo uma pessoa difícil pra ela mesma. Então como é que você deixa de fazer isso? É analisando, é refletindo, poxa, o que ali não me agrada? É o próprio trabalho? São as pessoas? E o que você vai fazer para mudar isso? Você tem que ter um plano. Qual é o plano? O problema é que as pessoas, elas querem deixar de ser uma pessoa pesada, elas querem deixar de conviver com pessoas assim, elas falam, ai, todo mundo é tóxico, mas elas não conseguem internalizar de fato o que é ser uma pessoa difícil, o porquê que aquilo é difícil. E na verdade falta autoconhecimento para dizer, é difícil porque eu não gosto disso. Para mim é extremamente difícil conviver com uma pessoa um pouco mais lenta. Por quê, Janê? Porque eu sou muito acelerada. E a minha filha que tá aqui escutando, ela é uma belezinha, mas ela é no tempo dela. Ai, tem dias que eu respiro, abraço ela e falo, Aninha, dá pra ser um pouquinho mais rápido, filha? Ela, mas mãe, eu falo, então tá bom. Por quê? Porque eu sei que é o ritmo dela. Mas ela é uma pessoa difícil pra mim? Não, eu que sou difícil para ela. Por quê? Porque eu gosto de tudo muito rápido. Então eu tive que aprender a me conhecer, entender que eu sou muito agitada, que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e minha filha e meu esposo não são assim. Eles são um pouco mais devagar. Já eu e o meu filho de 4 anos somos virados no giraia. A gente faz 3 coisas ao mesmo tempo e dá certo as 3. A Aninha e o Fernando, eles fazem uma coisa no seu tempo, mas fazem bem feito. E antigamente eu dizia, meu Deus do céu, o Fernando é uma pessoa difícil, não faz nada direito. Como assim não faz nada direito? Então, para que a gente deixe de ser uma pessoa difícil, a gente tem que ter o autoconhecimento de saber, peraí, então isso é ruim para mim por conta disso? Como eu posso fazer para que essa situação mude? Agora, se é uma situação que não vai ter jeito, eu escutei semana passada, eu não aguento morar no Brasil, porque fulano é isso, mengano é o outro, os políticos e não sei o que, e aí eu olhei para a pessoa e falei, muito bem. Então, pra você, o Brasil e as pessoas do Brasil são difíceis? São! Meu Deus do céu! E olha o trânsito, e um mata o outro, não sei o que. Eu falei, e o que você vai fazer? Porque se todo mundo pra você é difícil aqui, e lá no país que você tá citando é todo mundo perfeito, o que você vai fazer então pra mudar isso? E a pessoa ficou me olhando. Não, tinha que mudar a política pública. Gente, como é que nós vamos mudar um Brasil por conta de uma pessoa? Se hoje, nas últimas eleições, tem parentes que deixaram de se falar porque um era para um partido, o outro do outro, nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar. Eu não consigo nem mudar o outro. Eu mudo a mim e as pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, vão mudando comigo se elas fazem parte da mesma visão. Que foi o que aconteceu comigo, tanto em casa, na empresa. Agora, para essa pessoa, eu tive um bom bate-papo com ela e no final das contas, qual é a solução para ela deixar de ser difícil? Fazer um plano de ação. Ok, não estou bem aqui, eu vou mudar de país. Ótimo! Mas não é só aqui. E aí, o que você vai fazer? Vai tirar o passaporte, vai estudar, vai ver, poxa, dá para eu fazer um intercâmbio para ver se é isso mesmo o que eu quero. De repente, se conecta com alguém de lá e pega para você ir legalmente para esse país que a pessoa quer ir. Você tem que estar trabalhando, não dá para você ir, não, eu vou com visto de turista durante 6 meses, depois eu fico esticando. Isso não tá certo, isso tá errado. Você vai começar uma jornada fazendo coisa errada. Então,
faça o certo, porque não tem como você deixar de ser uma pessoa difícil se você começa fazendo coisa errada. Gente, nessa vida tudo é questão da gente saber onde é que a gente quer chegar. E a gente só deixa de ser uma pessoa difícil quando a gente tem em mente de que, poxa, isso me faz mal, essa situação me faz mal e eu tenho que criar essa consciência da mudança. E aí sim, criei a consciência da mudança. Agora, o que de fato eu vou fazer? A autoconfiança, o controle emocional, ter a vida leve. Eu não decido hoje e vai ser para sempre assim. É um hábito. Assim como você escova os dentes todo dia, a leveza, o autoconhecimento e deixar de ser uma pessoa difícil tem que ser um hábito. É como banho, é todo dia. Porque se você deixar de tomar banho 2 dias, você vai feder. Se você deixar a água parada, ela vai criar bicho. Ou seja, o autoconhecimento e deixar de ser uma pessoa difícil e se tornar leve é todo santo dia. Porque nós temos uma coisinha aqui dentro da cabeça que se chama cérebro. E ele gosta de ficar na zona de conforto. Se a gente tiver que ficar pensando muito, gasta energia dele. E ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Só que a gente tem que gastar energia todo dia. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa melhor? E eu não tô falando aqui para você ser um bom samaritano e ficar doando todas as suas coisas e ficar sorrindo, não. Lembra que eu falei? É para você. Olha na frente do espelho de manhã e fala: bom dia, pessoa abençoada. Bom dia, pessoa linda. Bom dia, pessoa amável. Você faz isso para você? Agora, você fala pro outro: eu te amo. Talvez para esposa, para esposo, para filho, para pai, para mãe. Você já parou na frente do espelho, olhou bem para os seus olhos e disse: eu amo você, eu te admiro, eu te respeito, eu te honro, eu tenho orgulho de você ser quem você é? Você já fez isso? E se você fosse fazer isso hoje, seria leve ou seria pesado? Se você não conseguir fazer isso para você mesmo hoje, depois de acabar a live, vai lá no espelho e faz isso. É porque tem alguma coisa aí dentro que precisa ser modificado. Porque se nem você enxerga as suas qualidades, como é que você está olhando para o outro que o outro é difícil? Se você não consegue nem dizer para você as suas qualidades, você está sendo difícil para você mesmo. Então, para deixar de ser uma pessoa difícil, você precisa se amar, se valorizar, se autoconhecer e de uma vez por todas entender que ninguém muda ninguém. Você muda você e você tem que decidir quem entra na sua vida, porque conviver é diferente de entrar na sua vida. Se você tem aí no seu trabalho alguém que você acha muito difícil, mas você não é o líder, você não é chefe, você não tem como mandar embora essa pessoa, aprenda a conviver. Você tem que responder. Agora, você não tem que fazer parte, você não tem que almoçar junto, você não tem que dar sorrisos, você tem que conviver e ser respeitoso. Mas primeiro se respeitar. Um beijo enorme para todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.